do verso 5 ao verso 11, não é? De Hebreus capítulo 12. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Senhor Jesus, vivifica esta palavra em nossas vidas, em minha vida particularmente, o que seria tudo para nós. Seria a nossa cura, nossa alegria, a nossa paz, a nossa satisfação, a nossa segurança. É no teu próprio nome que nós pedimos estas bênçãos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois bem, se você não dormir, eu te darei curau. O filho, eu quero examinar ligeiramente, um pouquinho, resumidamente. Ainda desejo estudar com mais detalhe este assunto tão importante que é ser filho. O filho no Novo Testamento, nós vamos olhar só esse lado por hoje. Há duas palavras gregas, não é nenhum exibicionismo, mas é porque dá um fundamento muito bom conhecer determinadas origens. Por isso o irmão Brana lia, estudava origens de palavras. Então há duas palavras gregas que têm sido traduzidas como filho. Então você põe filho, duas, abre aspas e fecha aspas, não é? E cujo sentido deve ser distinguido. Nós vamos ver que, na verdade, nem todos que foram gerados são filhos, e nem todos que não foram gerados deixam de ser filhos. Porque há alguns, ou muitos, que não são gerados por aquele pai, por aquele homem, e se portam mais como filhos do que muitos que foram gerados por ele, pelo próprio pai. Eles não se portam como filhos, não procedem como filhos. Porque, é claro, o pai deve proceder como pai, a mãe deve ter procedimento de mãe, o filho, por sua vez, procedimento de filho. Então, esses dois sentidos podem ser distinguidos, e um deles é a palavra teknon. Se você quer escrever, T-E com acento no E, K-N-O-N, teknon, com expressão no E, teknon. E a outra é
I-O-S. Uios. Uios. Uios, com acento no O. Então, estas duas palavras fazem distinção da palavra filho. A primeira indica um filho por descendência natural. A primeira, que é o tecnon. Enquanto que a segunda palavra, que é o ios, olha a filiação mais do ponto de vista de uma relação legal. Agora, São João parece que escrevendo mais para os judeus, mais para os seus, usou mais o tecno, enquanto que Paulo usou mais o ios, porque ele foi um apóstolo para os gentios. E nós já ouvimos hoje daquele judeu só por fora, israelita só por fora, que não era israelita por dentro, de coração. Então, nós temos que chegar a essa conclusão, porque nós estávamos banidos, completamente banidos. Para começar, a nossa raça começa com a semente que Noé amaldiçoou, que foi o cão. Sem os judeus, Jafé, os samaritanos e cão, os gentios. Estavam lá dentro da arca. Agora, veja quanto amor ele teve para conosco. E isso tem um retrato falado no Velho Testamento através da vida de José no Egito, que é um tipo perfeito de Jesus Cristo. Então Paulo escreve assim, porque João disse aqui em São João, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse é o Evangelho. Já na sua primeira carta, capítulo 2, primeira epístola de São João, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida que foi manifestada, que estava com o Pai. Essa vida do Pai só é manifestada a filhos. Então, o seu filho é uma manifestação da sua vida, inclusive até mesmo de seus princípios, de seu caráter. Quando o irmão Branham disse, o telefone tocou e ele estava numa circunstância muito difícil, advogado do Estado em cima dele, para aquilo causaria um escândalo terrível. E ele disse para José: diga que eu não estou. Mais ou menos assim. Não, José perguntou depois: papai, você quer que eu diga que eu não estou? Que você não está? Então ele mostra como o seu desespero, o seu comportamento de dizer antes que não estava, foi para trás da casa e disse que não estava, quando a irmã Meda, com temor de uma esposa reverente, cristã, disse: querido, está certo isso? Quando o telefone tocou de novo, o filho
Papai, o senhor quer que eu diga que o senhor não está? Aí então, veja a aplicação que ele fez. A manifestação da vida do pai já refletindo na vida do filho. E que muitas vezes você tem que mentir para glorificar a Cristo. Como é que se pode entender isso? Os Romanos capítulo... mentir, vamos dizer, para evitar um escândalo. Como assim? Verso 7 de Romanos 3. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Paulo está falando pela minha mentira. Se era doutrinária, se não era. Se ele se refere exclusivamente à doutrinária, ainda seria pior do que qualquer outra mentira. E nós ouvimos isso essa semana com muita clareza. Então, que isso reflita como uma palestra, como um estudo, não importa. Nós vamos para Romanos, os Romanos capítulo 8. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito. Verso 14, o verso 17. Se você quer marcar uma boa escritura na sua Bíblia, marque isso. Marque isso. Você pode escrever, olha, até a Bíblia que eu dei, já tinha copiado isso aqui da Bíblia velha. Eu vou copiando devagar, não é? E essa Bíblia aqui eu já copiei nela também. Porque todos os que são guiados, a partir do verso 14, de Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, que são guiados. Agora há pouco, antes de vir para cá, eu recebi um telefonema. O meu diácono disse: é um diácono de uma denominação que quer falar com o senhor. Então, ele veio fazer uma pergunta de casamento e divórcio, a seu respeito. Eu disse para ele: olha, isso só... Por que você não pergunta, seu pastor? E por fim, eu tive que acabar dando uma resposta para ele exata, que ele ficou satisfeito, mas terminou nisto. Se essa moça for guiada pelo Espírito Santo a se batizar para se casar com você, porque ele está solteiro, e eu perguntei para ele: como é que é? Você é diácono solteiro? Ele disse: não. Então, pois é, então ela deveria ser guiada a ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, e não para se casar contigo, mas sim para testificar de sua salvação, em primeiro plano, não para casar. Você tem que ser guiado a Cristo para a solução da alma, para ter uma manifestação de filho de Deus, não para casar. Não, porque senão ela não se casa comigo, porque senão a igreja não faz o casamento, então ela não se casa comigo. Muitas delas negam a mensagem e se casam lá fora da igreja. O profeta disse que é uma coisa errada. Ela vai pagar caro por aquilo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, sem direção, com uma nau sem rumo, sem remo, sem leme. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Agora, vocês notam que a adoção tem um lugar tão interessante, tão profundo na vida cristã.
Nós não éramos, gente, nós não éramos povo. Disse São Pedro, toda a Escritura diz. Quando São Pedro foi levado pelo Espírito Santo aos gentios lá na casa de Cornélio, ele teve que explicar muita coisa para o plenário. Ele teve que dar uma satisfação, porque aquilo estava relacionado com os gentios. Agora nós nos tornamos jactanciosos, presunçosos, soberbos, e nos damos ao luxo, diz o profeta, de pisarmos com cravos nos pés numa coisa que os anjos sobrevoam com seus rostos tampados, com seus pés cobertos, que é o Evangelho da Graça, que é a palavra. Nós ousamos virar as costas enquanto Deus fala através de sua palavra. Essa velha Bíblia está ali na sua cabeceira, está ali na sua estante, está na sua mesa de centro, falando para você não fazer aquilo. Ela está falando para você não ficar endividado, não dever senão o amor. Está falando para você ser humilde, se sujeitar a um trabalho, interessar-se pelas coisas do patrão. Está falando para você ser honesto com o seu empregado, ser justo. Ela está falando que você deve amar sua esposa e respeitá-la, e vice-versa. Ela está falando que você deve se vestir honestamente, com pudor. Porque, olha, tem muitas vestes decentes, mas que são mais sexys do que short aqui dentro. Essa Bíblia está falando tudo isso, quer dizer, esse Deus está falando, está procurando guiar. E ele não está como aquela esfinge, na mitologia egípcia, que todos os transeuntes que passavam ali, ela proferia um enigma, se não fosse interpretado, então ela tragava. Deus não faz isso com os seus filhos, com as pessoas. Tudo que ele fala é simples, tudo que ele fala é claro. É como quem está guiando de fato. Não é para rir. Mas o caso daquele homem cego que parou no meio-fio, aguardando um filho de Deus para atravessá-lo. Na rua, muito movimentada. De repente, uma mão pegou no seu braço aqui. E ele sentiu-se seguro, feliz, e atravessou a rua todo tranquilo. Chegou lá do outro lado, um começou a agradecer ao outro. Por quê? O que pegou no seu braço era cego. Pegou no braço pensando que a pessoa enxergava. O outro pensou assim, uma pessoa que enxerga pegou no meu braço caridosa para me atravessar. Então do outro lado ficou um agradecendo ao outro. Até que descobriram entre si que ambos eram cegos. Ora, Deus não é um Deus, um cego guiando a outro. E que coincidentemente não foram atropelados pelos credos e dogmas. Na verdade, aquele trânsito é que foi complacente com os dois cegos. Foi consciência. Ser guiado, ser dirigido. Minha irmã, meu irmão, moça, rapaz, criança, irmã, pai, mãe.
ser guiado, ser dirigido, é tudo. Com razão, o irmão Brana viu aquele cordeirinho balindo, a sua mamãe logo ali do outro lado, pertinho, mas não conseguiam se encontrar. Ele disse: o cordeiro não tem liderança própria. E ele apanhou aquele bebê cordeiro, colocou nos seus braços e diz ele que ele botou o focinhozinho assim no seu peito, como que dizendo: graças a Deus por esses braços fortes, eu sei que Ele está me guiando, me levando para perto de minha mãe. E ele levantou os olhos aos céus, orou, dizendo: oh, Pai das rochas, guia-me assim também. Gente, agora há pouco eu recebo um telefonema de uma mulher, uma denominacional, desesperada, dizendo: pastor, eu vou suicidar. Eu pedi para ela vir ao culto. Ela disse que viria, que estaria aqui. Você precisa ser guiada. Guiada. Dirigida. A pessoa dirigida descansa a mente. Descansa. O mesmo Espírito, veja. Vamos voltar para o verso 15. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aqui está o Paulo com o iós, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o significado disso aqui é muito profundo. Vale a pena ser repetido quantas vezes puder sobre esse termo Abba. A-B-B-A. Abba, Pai. É um vocábulo hebraico, caldaico, que significa Pai ou meu Pai. É usado junto com a palavra Pai, para exprimir o quê? Vocação filial a Deus. Vocação filial a Deus. Então você encontra Marcos 14, 36, Gálatas 4, verso 6. Foi proibido aos servos usar esse termo, Abba, Pai, os servos. Essa palavra era privativa dos filhos. Abba, Pai. Agora, vamos ver aqui uma coisa que Paulo... Eu disse assim, olha, se você não dormir, eu te darei cural. É que eu ia, todo culto que eu ia, enquanto estava cantando, assim, coisa e tal, tudo bem. Começava a mensagem com aquela luz de lampião, a querosene, aquele barulhinho, e aquela mensagem longa. E eu começava a passar para o outro mundo. Era arrebatado. Dormia igual o sargentinho dormia. A mamãe sempre me dava uma injeção, uma coisa assim, não é? Ela chamava de injeção, beliscão. E eu me lembro que ela fez um curau, e o curau era muito gostoso. E toda comida de pobre, de gente pobre, é igual comida de beira de rio, arrozinho de beira de rio, de pescador, tudo é gostoso. Às vezes está puro óleo, como o irmão Israel fez uma vez para nós, lá que tem que virar a panela e escorrer o óleo primeiro. Não é? Mas é tudo gostoso por causa da fome.
Tudo que se faz na casa de pobre é gostoso. É tomado com satisfação, a gente lambe o prato. Depois é que joga comida fora. Nós estamos vendo no encontro aí. Por que não pede menos? Repete depois. É errado deixar a comida no prato. É errado dentro da mensagem. É um erro gravíssimo. Pede menos. Depois repete. Pede mais um pouquinho depois. Na casa de pobre, toda comida é gostosa. Lambe-se o prato. Mas daqueles que pensam que ficaram ricos, a comida, eu não gosto, eu não como isso, eu não como aquilo, não é? Mas tudo era festa para nós. E o curau, então, ela disse, se você não dormir, eu pensei que eu ia comer curau antes de ir para a igreja, aí que eu ia dormir bonito, não é? Ela disse, olha, se você não dormir no culto hoje, você vai comer curau depois do culto, mas antes não. O certo é que eu não dormi, nunca vi um culto tão abençoado como aquele. Não tive sono de fato. Depois ela me chamou e disse, olha, então quer dizer que você pode ficar num culto sem dormir, dependendo de haver um interesse. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Com o mesmo amor que me dava as coisas, os cuidados de mãe, lutadora como era, ela me corrigia também, com o mesmo amor. E eu tomei a ousadia de dizer isto aqui, isso está gravado em vídeo e em fita cassete. Assim também sou eu no púlpito. Isto porque não sou eu, não é o eu, mas ele. Hebreus 12, 5, verso 11. Nós chegamos a uma condição que ninguém pode chamar nossa atenção. Que nós não temos que submeter a domínio algum. Quando Pedro chamou a atenção, Paulo chamou a atenção de Pedro, por problemas doutrinários. E esse amor, esse mesmo amor, quando nós tecemos elogio, quando nós damos curau, então estamos todos satisfeitos. Mas quando recebemos repreensão, aí então mexeu com a caixa de marimbondo. Aí então se põe todas as reservas dos anos para fora. Reservas dos anos, acumuladas durante os anos. Desde os primeiros dias. Então se coloca aquelas reservas para fora. Mas o Espírito está advertindo que aquele que não aceita uma correção é bastardo, não é filho. O pior de tudo não é ser bastardo naturalmente. O pior de tudo é ser bastardo espiritualmente. Lá no Velho Testamento nós temos um tipo, uma sombra, que o filho bastardo não podia entrar na congregação. Isso por 14 gerações. O filho, 14 vezes do seu filho, daquele bastardo, não podia entrar na congregação. Mas tudo isso como uma sombra, como um tipo do espiritual no Novo Testamento. Agora,
para gravar melhor, passemos para Hebreus 12, verso 14 a 17. Verso 15 ao 17. Segui a paz com todos, 14. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Mexeu com seu nome, com sua reputação, logo que se pode brotar raiz de amargura. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, de filho primeiro, de filho da bênção. Ele deixou de ser o filho da bênção por um prato de lentilha. Aquilo não custou somente isso para ele, nem tampouco para Jacó. Não pense você, como a irmã Ângela pregou aqui, não troque a sua cruz. Não troque por coisas banais. Porque o preço não é só este que se encara aqui na carne. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. É coisa para se raciocinar, deixar ser introspectiva, é coisa de âmago. Essa é a coisa íntima da igreja com Cristo, da mulher com o marido. Esse é o quarto do seu segredo. É ser. Em uma palavra, igreja, Cristo Mistério Revelado, G.O., parágrafo 40, o profeta disse: se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. Essas coisas afastarão o Espírito Santo do tabernáculo, entristecerão ao Espírito de Deus, e expulsarão, e farão dano ao seu pastor, farão todas estas coisas de você. Não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Voltemos a Hebreus 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então Esaú não se perdeu realmente quando ele vendeu, quando ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha, porque até ali ele estava cumprindo um propósito de Deus, inconscientemente. Porque Deus amara a Jacó e o aborrecera antes mesmo dos dois fazerem qualquer coisa boa ou má. Há de se colocar isso dentro do seu conhecimento, nos seus arquivos de conhecimento geral da Bíblia, da sua salvação, que não foi simplesmente trocar o prato de lentilha, a primogenitura. Até ali ele estava cumprindo um propósito de Deus.
foi deixar a raiz de amargura entrar no seu coração. Ele se privou da graça. Ele se privou da própria salvação comum. Ele poderia ficar sem a primogenitura e continuar um salvo. Se privar simplesmente daquele privilégio especial. Há muitas pessoas que, se não gozarem de determinada posição no plenário, na igreja, elas se privam da graça. Se não puderem cantar, se não puderem tocar, se não puderem pregar, se não puderem fazer isto ou aquilo, se privam da graça e dão lugar à raiz de amargura. Agora Paulo está nos advertindo, como filhos, ele está usando realmente esse significado, que busca a adoção, o que seria a forma legal de Deus. Porque nós estamos num tempo de mostrar, cada um mostrar o seu interesse pelos negócios do Pai, pelo nome que sobre si foi invocado no batismo, se apartando da iniquidade, sendo zeloso deste nome, não através do legalismo, que Deus nunca precisou de legalistas, muito menos do liberalismo, mas através da santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não quer sua separação para seu benefício próprio. Deus quer sua separação para benefício de você, para seu próprio benefício. Usando a segunda pessoa, para o teu próprio, teu próprio benefício. Aí se tu queres a salvação, então tendes realmente de entender mesmo. Como é que chama? É disquete. Você tem que ter esse disquete, com esse registro, com esse programa, esse registro no seu conhecimento da sua salvação. Ali está o degrau do conhecimento. O conhecimento que testifica dentro de si próprio que você é filho, filha de Deus. Isso não é apenas sermão. Agora, a mulher se veste decentemente de uma maneira terrivelmente sexy. Ela só poderá vencer isto com jejum e oração. Porque somente o Espírito de Deus pode guiá-la à correção de 1 Timóteo 2, a partir do verso 9, 1 Timóteo capítulo 5, que a mulher sem o marido ela teria que viver como viúva, 1 Pedro capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 7, e demais referências, e demais. Agora isso não se está se referindo somente à mulher, para ser dirigido pelo Espírito Santo, o qual vai testificar dentro de si próprio, de você, que você é filho de Deus, pelo qual você clama, Abba, Pai, termo que você pode ser usado por filho. Você tem que aceitar as correções para os maridos, para os homens, para filhos, para patrões, para empregados, para governos, para súditos, para governados.
para governantes, para autoridades, para a mulher, para o homem, para a moça, para o rapaz, para a criança. Ele guia, e a sua correção não é quebrando as pernas, não é quebrando a cabeça. A sua correção é falando ao seu coração, através de sua palavra. Porque o Espírito usa a palavra para proteger o quê? Para proteger a sua alma, velar a sua alma. Se você não orar, se você não jejuar, se você não ler, você não perceberá mal algum nas suas vestes, porque não tem uma mãe para mostrar isso, não tem um pai para mostrar isso, não tem um marido para mostrar isso. Isso é um exemplo apenas que eu estou dando. Por isso Davi vem e diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Ele pediu assim: eu conheço os meus erros, os quais não precisa o Senhor me revelar, mas mostra-me aqueles que me são ocultos, aqueles os quais eu não posso ver. Eu não posso achar que faça mal para a minha alma, que eu possa ser cobiçado e responder por adultério naquele dia, ainda com 15 anos de idade, casada, solteira. Só o Senhor pode mostrar. Não pense que igreja alguma vai no rapto, porque legalistas lhe privou da televisão, da moda. Não! Aqueles aos quais Deus trata como filho são aqueles que compensa corrigi-los, compensa lhes falar, porque é apenas um toque de uma pomba levou o filho ao Calvário. Uma picadinha de pomba, não um freio como de mula. Que o salmista diz: não seja como a mula, que precisa de um freio, de uma rédea, puxando com toda a força. Vira para cá, vira para lá, batendo na cabeça de cá, bate de cá. Não! Eu tenho inveja de quem pode obedecer essa Bíblia como ela é. Eu tenho inveja de pessoas do passado, de mulheres do passado. Eu tenho inveja de um certo homem que eu conheci. Eu tenho saudade dele. Eu tenho saudade daquele homem que abria essa Bíblia e tudo que Deus lhe falava, ele colocava em prática, arrebentando aonde arrebentasse. Rejeitou dádivas, rejeitou dinheiro, rejeitou mulheres bonitas, rejeitou tanta coisa. Rejeitou a política, rejeitou a posição. Aqui na mensagem, o sinal, parágrafo 116, obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. O sinal é o Espírito Santo. Sinal é o Espírito Santo.
Agora, se vai aplicar o sinal, você sabe muito bem o que tem que fazer. Você tem que sofrer uma lavagem da palavra. Obediência é uma característica perfeita do Filho de Deus. Filho de Deus é aquele que obedece a sua palavra, não como que gemendo, não como que por força, não por causa do marido, não por causa dos gritos do púlpito, não com medo do inferno, não com medo de ficar aqui na grande tribulação, mas que obedece por satisfação, por gozo, por prazer. Isso é como ter comunhão, é estar com, é deitar com, é entrar em, é conhecer, é estar. Essa é a característica, a evidência perfeita do Filho de Deus. Ele erra sim. Filho não é aquele que não erra, não é aquele que não saiu da casa do pai. O filho saiu, ele foi, mas ele voltou, ele tomou a decisão, ele nunca esqueceu da casa do pai. Ele conhecia o caminho de volta. Aceitar a correção é sinal de ser filho. Voltando a Hebreus 12, 5, está escrito: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Como filhos. Eu disse para um colega, no meu espírito, essa é a última vez que Deus te corrige através de minha pessoa. Mais nunca. Mais nunca. Essa é a última. Mais nunca. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, se tudo lhe vai bem, vai prosperando no mundo, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós encontramos mulheres renegadas, cujas naturezas não são próprias para obedecerem. Homens renegados, que provaram na verdade do dom celestial, mas ao ver o tropeço caíram como Miriam caiu, e como tantos outros caíram lá no deserto. Aninhando em seus corações raiz de amargura,
através dos sentidos, da razão, da memória, do afeto, dos direitos, da visão, do paladar, da audição, do tato, dos sentidos naturais, do olfato. E se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos que enfrentar contradições sem discutir, sem questionar, sem perguntar. Não pergunte, simplesmente obedeça. Simplesmente siga em frente. Não pergunte. Não é só o curau. Os cuidados da vida, as conveniências, não nos deixam adormecidos, tiram de nós a simplicidade, aquela pureza, aquela ingenuidade, aquela simplicidade da pomba, e só nos dá a prudência da serpente. Ficamos astutos e convenientes, soberbos e arrogantes, inflexíveis, indomáveis. Nós crescemos, nós nos agigantamos, enquanto os filhos permanecem lá embaixo, simplesmente aguardando a ordem do Pai. Um desejo de Davi era uma ordem para os seus generais. Os apóstolos eram homens de poucas palavras, mas o que eles diziam acontecia. O que eles falavam acontecia. Eles podiam ser usados em profecia na plataforma. Segunda-feira passada, vocês foram testemunhas aqui de uma noite profética. Eu não ia dizer uma palavra sequer naquela noite. De repente, pedi a oportunidade do pastor Elias antes da hora e comecei a falar sobre a sensibilidade do coração. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Na quarta-feira, uma irmã me telefonou, ela está aqui. Ela está aqui agora. E ela me disse, eu disse para minha filhinha, vamos orar para Jesus decidir por nós, em outras palavras, nos falar nesta noite sobre essa viagem. Porque ela veio de uma denominação, se os parentes são denominacionais, a pressão é muito grande sobre ela. E ela teria que ir num casamento no interior. E vocês que vieram, se lembram? Eu disse, alguém está precisando desta profecia. Ela tinha falado com sua filhinha ali antes. Não houve línguas estranhas, não houve arrepios, não houve choros, não houve gritos, nem pulos, nem arrepios. Mas o Espírito não falou, não foi só com ela, tão evidentemente, tão claramente, como está falando agora. Não é somente o curau, não é somente o namorado que te faz ser assídua na igreja, não é somente a namorada que te leva a não perder um culto, é o curau, é a namorada, é o quê? O que é que te traz ao altar? O que é que te leva a ajoelhar-se?
O que é que te leva a ouvir essa cana agitada pelo vento? Essa coisa discutida? O que te leva? O que te traz? É você filho? Ou tem um curau de promessa? Ou tem uma conveniência na promessa prometida? O que fazes aqui? Quem foi que trouxe você aqui? O profeta diz: graça, 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 graça. Foi a velha graça que me trouxe aqui. Você está dizendo: é porque eu sou filho, eu sou ovelha, eu ouvi a sua voz, a voz do bom pastor. Essa mensagem é a voz do bom pastor. Filho, filho, não faça isso mais não. Filha, volte. Venha. Venha, você tem uma alma que é filha. Venha, deixa o mundo. Venha para aqui na frente agora. Venha, venha. Isso. Venha aqui. O seu pai está te chamando aqui na frente. Tem um filho que disse que não ia, mas foi. O outro diz: eu vou prontamente, mas não foi. Bem, filha, você é uma filha. Você é um filho. Você ama ser corrigido. Você está cansado deste mundo solto, de viver à vontade, de se vestir à vontade, de se portar à vontade. Você quer, você gosta dessa voz. Você gosta de ser tratada como filho. Eu li sobre os pigmeus. Os pigmeus, aqueles homens pequenininhos, aquela raça que sofre nanismo. E eles eram considerados como bichos. Eles não pagavam impostos. Eles não eram presos quando matavam outro bicho. Eles entravam nas lavouras dos brancos, dos homens, dos considerados gentes, e ninguém podia atacá-los, o governo não deixava, protegia-os, até que um missionário entrou lá. E eles fizeram sua reivindicação: nós queremos ser castigados, nós queremos pagar impostos, nós queremos ser considerados como gente, como cidadãos, nós queremos pagar pelo nosso erro. Essa religião que não corrige não é de Deus, não tem o Espírito Santo. Filha, filho, vem. Vem, filho. Vem, filha. Vem. Seu pai está aqui, ele está te chamando. Vem nos braços do papai, vem. Descanse nos braços dele. Receba o seu nome. Procure honrar o seu nome. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Senhor Jesus, meu Pai, nosso Pai, vamos todos: Pai nosso, que está nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, eu me ajoelho com estes aqui na frente. Eu estou entre eles. Porquanto o Senhor me fala também, o Senhor me corrige também. O Senhor corrige estas pessoas as quais o Senhor mais ama. E nós somos amados pelo Senhor. Nessa cidade, nesta hora, não há uma mensagem como esta. Sem nenhuma jactância nós podemos afirmar isto nesse país, senão nos grupos que têm o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo profeta. Lá no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, no norte, no sul, no leste, em todas as partes, lá nos Estados Unidos, na Alemanha e em outras partes do mundo, há filhos do Senhor ouvindo esta palavra, e que estão prostrados como estes, e como todos nós nos prostramos nesta hora, em reverência ao Senhor, a tua palavra, pedindo que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, pedindo que o Senhor tome o Salmo 51 por cada um de nós nesta hora. Fazemos dele a nossa oração. Cria em nós corações puros, renova em nós espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Torna-nos dar alegria da tua salvação. Agora, Senhor, derrama a palma da cura divina sobre esta congregação, sobre estas peças de roupa, sobre este livro de pedidos de oração. Mantenha esta palma santa, curadora sobre tuas filhas, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês que vieram aqui à frente, que ainda não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, continuem congregando. Na escola dominical, o dia que vocês forem ser batizados é domingo de manhã. Tragam a muda de roupa completa, dá seu nome na entrada ali, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa Deus continuar vos falando, como a filhos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Vamos.